Daí, quando vocês se cumprimentam, eu coloco aqui, depois já estamos no ar. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa. Hoje é quarta-feira, dia 12, dia 12, né, de maio de 2021. São exatamente 19 horas e 32 minutos. E hoje teremos aqui, está participando conosco também como entrevistador, o Fernando Valois, que é secretário-geral do PDT de Pinhais e foi candidato a vice-prefeito na chapa que fizemos uma coligação com o MDB para prefeito em 2020, do qual o Aloysio Nascimento foi o candidato majoritário, né? Fernando, tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, Chicão, como vai? É um prazer estar aqui com você novamente, com o Nelton, e vamos conversar hoje um papo bem interessante a respeito do futuro do nosso país, né? Que é algo que interessa não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, né? Isso é muito importante. E obrigado mais uma vez a todos que estão aqui nos acompanhando. Perfeito, legal. E também, né, hoje, o tema de hoje é para onde vai o Brasil. E para falar sobre este assunto, na conexão direto de Foz do Iguaçu, aqui do estado do Paraná, está Nelton Friedrich, ex-deputado federal constituinte, conselheiro curador da Fundação Leonel Brizola, e Alberto Pasqualini, né, e vice-presidente do PDT do Paraná. Né, eu e o Fernando Valois, como eu já falei, que é empreendedor e ambientalista, né, e secretário-geral do PDT de Pinhais, entrevistaremos aí o convidado desta noite. Né? Nelton Friedrich, agradecemos muito sua predisposição em conceder essa entrevista. Né? Boa noite, tudo bem com você aí, Nelton? Boa noite, Chicão, boa noite, Fernando. Uma saudação muito cordial também a todos e todas que estão acompanhando. E é uma satisfação poder homenagear toda a comunidade de Pinhais e de outros municípios e estar à disposição para um assunto tão palpitante. Um momento gravíssimo que vivemos, muitas vezes sem perspectivas e expectativas, com muitos irmãos nossos já que estão submetidos a um certo desânimo diante da questão política, econômica, social, e, é claro, tudo isso agravado pela mais crítica pandemia que temos conhecimento da história, e ainda pior, uma gestão muito adversa em nosso país. Por isso até temos uma CPI sobre essa gestão, a forma como pela omissão ou pela ação vem sendo tratado um gravíssimo problema sanitário. Então, estou à disposição e eu acho que é um momento importante para tratar de assuntos dessa gravidade. Perfeito, Nelton, perfeito. Obrigado aí mesmo, mais uma vez, e ao Fernando também, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Nelton, para esquentar os tamborins, você já deu um início aí, mas, claro, como você já falou, está acompanhando a CPI, né, do genocídio, uma pessoa bem informada por dentro de todos os assuntos políticos, ambientais, etc. Com a bagagem que você tem, né? Vários depoentes já se manifestaram lá na CPI, e há a possibilidade que, inclusive, o ministro Queiroga retorne, seja novamente convocado a depor, pois, pelo que aconteceu, pelo que a gente leu, pelo comportamento dele, ele não contentou os senadores durante a sua participação. E hoje, na CPI, o relator Renan Calheiros solicitou a prisão do depoente Fábio Weingarten, né? Porque, segundo o relator, o Renan Calheiros, ele teria mentido no depoimento. Mas o presidente da CPI, senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas, negou dar prisão a Fábio Weingarten. E o barraco foi formado quando a sessão foi suspensa pelo fato do filho do presidente estar lá
naquela sessão, e pediu a palavra e chamou o Renan Calheiros de vagabundo. Eu até vou fazer questão de mostrar aqui, antes de você, só para mostrar o áudio, eu vou fazer questão de mostrar esse áudio aqui, para Deus fazer um comentário sobre essa situação, que essa é uma notícia que veio assim agora, né? Quer ver? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, se eu vou ter o som aqui. Vamos ver aqui. Opa. Esse aqui é propaganda, ela já termina, já passa. Aí, ó. Ao invés de mandar só os do Fábio Algarve, manda de todos os outros que também estão demitidos, porque assistindo às oitivas, acontecem os outros depoimentos. Mandetta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. O cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui. Estão tentando tirar uma entrevista por parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Na sua opinião, tem 10. Na minha, não teve nenhuma. Na minha opinião, não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de balão. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço brasileiro. Agora é que veio o Chigareiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento, querendo. Imagina a situação: cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Então, para a gente não se estender muito na entrevista, mas para ver a participação, o filho do presidente não é componente da CPI, mas tem a prerrogativa de conversar ali. Como que você vê, Nelton, como que você analisa essa CPI e o que podemos esperar dela? Bom, primeiro eu vou falar sobre a luz até de quem, como duas vezes fui deputado federal, embora uma oportunidade acabei sendo secretário de Estado do Paraná, no governo José Richa, o bom Richa, e a segunda vez fui deputado e também constituinte, porque foi da elaboração da Constituição. Então, tive 2 mandatos de deputado federal e convivi com alguns momentos de CPI, mas tenho a certeza absoluta de 2 coisas. A primeira, CPI nunca sabe como termina, você só sabe como começa. A segunda é que você tem as CPIs que são divididas em as que vão dar em pizza e aquelas que realmente vão a fundo. Aliás, tivemos impeachment de presidente da República em cima exatamente de denúncias, etc., de CPIs faz muitos anos. No caso desta CPI, ela tem uma realidade que salta aos olhos. Eu vou ser aqui, quem sabe, muito direto e dizer: essa CPI não precisa ouvir ninguém. Essa CPI não precisa fazer nada mais do que recolher todas as entrevistas, os vídeos, as gravações do presidente Bolsonaro e a principal equipe dele sobre a questão da pandemia. É só pegar o histórico. Eu já tomei a liberdade comigo mesmo de fazer um levantamento de quantas oportunidades o presidente da República e muitos dos seus principais ministros foram absolutamente omissos e de irresponsáveis diante da maior crise sanitária da história brasileira. Então, ninguém precisa deixar e agora querer criar fake news ou ficar inventando, ou, por exemplo, que fez agora o filho do presidente, o senador que fez essa agressão. Ninguém precisa deixar de visualizar que o presidente da República, desde o primeiro dia, ele desmereceu essa trágica e crítica situação sanitária do Brasil e do mundo.
Quer dizer, quando um presidente da República passa o tempo todo, há um ano e 2 meses, o presidente da República fica agredindo o consenso mundial do que tem que ser feito. É como se tivesse, eu vou tomar liberdade, viu, Fernando, de usar um exemplo que meu pai contava, ao comentar o caso muito interessante que aconteceu no Rio Grande do Sul, que havia um grande desfile de 7 de setembro na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, que era o grande local dos desfiles, e de repente uma mãe começou a gritar de forma assim entusiasta: vejam, vejam, tinha 5.000 soldados marchando em homenagem a 7 de setembro, e de repente a mãe, com entusiasmo, gritava: vejam, vejam, meu filho é o único que está marchando com o passo certo. Tinha 4.999 soldados marchando, agora o filho era o único que estava marchando certo. Então o Bolsonaro foi o único governante, se analisar durante meses e meses, continuou com o passo errado. E o meia dúzia gritando que o passo dele que é o certo. Gente, é inacreditável. Ele consegue andar de moto no domingo, se não me falha a memória, sem máscara, sem capacete. O presidente da República, qualquer líder, ele incorpora uma espécie de identificação para a criança, para o jovem, para o adolescente, para a meia-idade, para o idoso. As pessoas que têm representatividade, que são governantes, que têm, portanto, um voto popular, que têm cargos públicos, eles são observados como exemplos positivos ou negativos. Eles estimulam práticas. Eles exercem condições éticas e morais permanentemente. Então, eu diria assim, se pegar, como eu fiz, mais de 30 casos concretos do presidente da República agredindo irresponsavelmente a crise sanitária, a pandemia, a vida, porque não é uma crise, não tem remédio. Caramba, um presidente da República diz: eu não vou comprar vacina, eu não vou tomar vacina. Um presidente da República diz assim: eu não vou comprar. E se tivesse comprado, quantos milhares de pessoas estariam vivas nessa hora e que morreram? Porque 70 milhões de vacinas teriam sido compradas para começar a entrega em dezembro. Isso eu estou falando de julho, agosto. Então, é a marcha da insensatez, esse governo. É 4.999 soldados marchando certo, um marchando errado, mas existe aplausos por aí, com bandeira na mão, dizendo que ele está certo. Um em 5.000. Para usar esse símbolo que trouxe aqui de algo que virou até motivo de referência do que é o negacionismo, do que é, eu vou chamar com a palavra bem pesada, estupidez humana. Então, por isso a CPI, e aí concluo, ela não tem como não ter consequências. Porque com CPI ou sem CPI, o banco dos réus da história brasileira vai colocar não só o presidente da República e grande parte dos seus ministros, mas muitos dos líderes locais, muitos daqueles que foram vendilhões do salvador da pátria, dizendo que com determinado remédio que ele... Sabe o que é? A CPI já mostrou, por exemplo, isso já resolvia o problema quando a CPI mostrou o quê? Que o ministro que foi demitido, porque não tem ministro da Saúde no Brasil, não tem ministro da Saúde no Brasil, o ministro da Saúde no Brasil é o presidente da República. Isso não dá certo. Pois até um general para ser ministro da Saúde... E o ministro da Saúde, que estava no início, seguindo o que seria o protocolo mundial, seguindo as instruções internacionais, foi demitido. E ele manda uma carta para o presidente advertindo o que poderia acontecer em tantos meses, os milhares e milhares de mortes que poderiam ocorrer. Aí vem agora, mais recentemente, se comprova de que numa reunião
mudar a bula de um medicamento que é colocado como salvador, como milagreiro. Como é que você muda uma bula? Isso tem toda uma estrutura legal de saúde pública, de protocolos, né, de padrões nacionais e internacionais. Você muda uma bula para poder o quê? Desculpem, eu conheço há muito tempo uma palavra chamada charlatão. É aquele que não é médico e fica receitando. E receitando normalmente milagres. Então, eu acho que a CPI já tem motivo suficiente do que ela já hoje possui de dados e informações, mas não deixo de repetir. Não há necessidade de fazer outra coisa do que apenas avivar, reunir, sistematizar todas as agressividades, as omissões e as ações condenatórias que foram praticadas por esse governo. Tanto é grave isso que tem determinados jornalistas, aliás, vou citar não o nome, de um jornalista que pertencia a uma grande rede de televisão no Brasil, e que hoje continua dando de letra e de dedo, que ele começou a passou a apagar da sua vida, né, recente, todas as vezes que ele vendia soluções milagrosas, etc., porque a CPI pode pegá-lo também. Que a responsabilidade não é, olha aqui, se a responsabilidade, por exemplo, quando aconteceu o que aconteceu na Alemanha, no período de Hitler, fosse só do Hitler, nós saberíamos, portanto, qual é que seria, historicamente, o responsável. Mas aqueles que o seguiram e que praticaram de maneira, eu diria, porque sabiam o que estavam fazendo e as consequências do que estavam fazendo, mas tem aqueles que foram culposos por omissão, por negligência, por imprudência. Então, a CPI já tem sua razão de existir e vou repetir, eles estarão no banco dos réus da história brasileira em cima da gravidade que fizeram, por ação ou por omissão. Perfeito, Nelton. Antes do Fernando fazer uma pergunta, que nós dois bolamos aí o roteiro desse programa e tal, então a gente vai intercalar as perguntas. E eu quero ler aqui as pessoas que estão conosco aqui. Ó, o Gengin, boa noite, amigo Chicão, haitiano, tá? Onde é você, ó, Gens? Que tá no Paraná ou tá Santa Catarina? Como é que tá você aí? Tânia Pastorello, boa noite, Chico, lá de Foz do Iguaçu, aí, a Tânia Pastorello. Misael Caetano, olha aí, o advogado Misael Caetano, que eu vou entrevistar semana que vem aqui, e ele vai entrevistar o Requião agora no sábado, né? Tânia Pastorello, mas o Renan, o maior vagabundo que existe lá dentro, diz a Tânia. Misael Caetano, Nelton é ótimo, é Nelton. O Nelton, ele recuperou ali. Beleza, é com você, Fernando, por favor. Teu som tá... Teu som. Liga teu som. Aí. Opa, agora sim, né? É sempre muito bom ouvir o Nelton, né? Pela própria experiência que ele tem a agregar em todo o debate político, né? Nelton, nós temos visto recentemente que sempre que o presidente da República, né, ele se sente acuado, nesses casos ele retorna a uma máxima que ele busca, que é dizer que os ministros, que ele vai colocar um ministro extremamente, terrivelmente evangélico, né, e novamente coloca em dúvida o voto eletrônico, dizendo que prefere o voto impresso. Com a tua experiência, quais efeitos que você acredita que isso pode ter, que essas atitudes podem ter e provocar em relacionamentos institucionais do governo federal, da executivo, no caso, né, com outros órgãos como o STF, TSE, e o impacto no Brasil disso tudo? Bom, o que temos por parte de uma estratégia do atual governo, especialmente do presidente, é uma estratégia que é já por demais conhecida, e que toda vez que ele está ameaçado de ir para o canto do ringue, ele cria
algum fato para desviar. Ele cria alguma situação, ou faz algum comentário, tem alguma atitude, ou faz alguma viagem, né? Ele tem muito isso, daqui a pouco ele de uma hora para outra, já faz uma viagem para determinado lugar para criar um fato. Então, eu diria assim, é uma figura que eu diria assim, com muita... ele tem uma arquitetura muito bem elaborada de como é que foge da linha em que ele está sendo alvo pelo que ele vem fazendo. E assim ele faz até quando ele mente e depois desmente. Quando ele afirma e no outro dia ele diz que não era bem aquilo. Ou alguns meses depois ele disse que aquilo não foi assim que ele disse. E aí põe a culpa na imprensa. Então, é uma forma que eu diria assim, que é até cansativa, né? Porque sabe que vem uma reação para desviar o assunto. E isso é uma forma que eu diria assim, muito perigosa, porque isso alimenta alguns seguidores mais fanáticos. Porque com isso ele também faz com que, de repente, em nome de Deus, em nome da família, quer dizer, com a família que ele vamos analisar bem, eu quero ver ficar falando em família, quando nós não passa um mês sem ter alguma questão ligada a algum dos membros da família dele, quando toda a família dele é praticamente penduradas em cargos públicos, em mandatos, quer dizer, uma coisa assim muito perigosa, portanto, aquilo que muitas vezes eu vejo em tudo que é canto, o cara falar sobre a questão, por exemplo, do emprego de parente, emprego de amigo, emprego disso e daquilo. Quer dizer, nós estamos vivendo um governo que está mais estimulando esse tipo de coisa, é uma coisa imoral. Bom, voltando. Eu diria assim, essa forma diversionista, né, de criar um desvio, etc., é porque, na verdade, também a questão está pegando. Porque, cá entre nós, vamos lá, Chicão, Fernando, a todos que estão nos assistindo, mesmo alguém que seja mais favorável a esse governo, mas cá entre nós, vamos fazer aqui algumas perguntas. Por exemplo, me dê uma área desse governo que está completando 2 anos e meio, me dê uma área que você possa dizer que deu a volta por cima, que estancou um problema, que ou resolveu o problema, ou que ao menos atenuou o problema. Vamos analisar desemprego. É uma questão séria. Qualquer país do mundo, a questão do desemprego é um desastre social, porque cria uma desesperança, uma situação muito crítica, aumenta a violência, aumenta a fome, aumenta, portanto, a indignidade humana, é uma tragédia. Pois bem, antes da pandemia, não vou falar durante a pandemia, mas antes da pandemia tinha 12 milhões de desempregados e 34 milhões de brasileiros fazendo bico, sem carteira assinada, ou até alguns desesperançados já nem mais procurando emprego. Eu pergunto, vamos analisar quantas vezes esse governo anunciou determinadas soluções milagrosas. Tem até um ministro desse que era chamado Posto Ipiranga, que uma das últimas jogadas dele foi anunciar um grande projeto V, porque era uma saída inteligente, criativa. Não tem uma ação desse governo, a não ser para os banqueiros, para o sistema financeiro, ou para a venda de empresa estatal ou de patrimônio nacional. Aí eles estão bem. Me dê na área da educação. Me dê uma universidade que eles criaram. Me dê um percentual que eles aumentaram de estudantes universitários, principalmente do setor mais pobre. Me dê uma escola técnica federal que eles construíram especialmente para o avanço tecnológico que o Brasil precisa. Me dê, por exemplo, qual é a indústria que o governo federal apoiou nesse período que sejam estratégicas, indústrias estratégicas, na área da saúde, na área da grande revolução tecnológica. Me dê uma ação que fizeram, a não ser promessas ou conversas que a realidade desmontou. Esse ministro do Planejamento, que é ministro dos banqueiros, que é ministro da especulação financeira, porque é da onde ele vem,
e, acima de tudo, portanto, é um outro que permanentemente fica inventando formas mágicas para se sair quando fica meio encurralado, e tem sempre apoio de um certo setor da sociedade. Eu não estou falando nem dos que são bolsonaristas, ele tem apoio em outro setor, inclusive uma parte empresarial e grande parte de banqueiros e do sistema financeiro, que estão ganhando para danado. É só verificar os lucros que eles tiveram em um ano de pandemia. É só ver o lucro que eles tiveram no primeiro trimestre desse ano. Ora, então o governo tem lado, ele pratica uma ação intencional. Quando ele entrega, por exemplo, os Estados Unidos, a Alcântara, a base lá de Alcântara, não tem uma cláusula olha, ele que eu uso a bandeira do Brasil, essa é outra coisa que tem que se preocupar bastante, gente. É o uso de imagens e de símbolos nacionais para enganar a população. Parece que é patriota. Aí assina a entrega de Alcântara, uma base como é Alcântara, que é o único lugar do mundo que, para jogar um satélite e nos circundar aqui, né, porque a Terra é redonda, não é plana, que é outra loucura. Pois bem, essa Alcântara permite que você tenha, ao jogar, por exemplo, aí foguetes, por exemplo, enfim, satélites, custa 30% a menos pela localização, vamos chamar assim, simplesmente, a geografia. Pois bem, hoje, para você entrar em Alcântara como brasileiro, você tem que pedir um crachá para o norte-americano. E quando chega um container que você não sabe o que tem dentro, o brasileiro, não é permitido ao brasileiro abrir, é só o americano. Então, eles não fizeram absolutamente nenhum ato patriótico de soberania nacional, uma entrega. Nem colocar uma cláusula, olha, ao contrário, a cláusula é contra a gente, porque nenhuma cláusula tem em que nós poderíamos, ao longo de tantos anos, absorver com consentimento e estímulo a tecnologia. Porque o Brasil tem que ser um dos principais produtores de foguetes do mundo, de satélites, porque tem o melhor lugar do mundo. Qualquer país do mundo gostaria de se associar ao Brasil, desde que esses países também tivessem a busca dessa tecnologia ou já a dominassem, pelo que significa a base de Alcântara. Então, me dê em outro campo, no campo cultural. Qual é a obra cultural do governo? Eu podia pegar no campo, qualquer outro campo, qualquer campo que você queira. Então, eles não resistem a 5 minutos de debates. Não resistem. Por isso que eles têm que ser agressivos. Por isso que eles precisam ser permanentemente fabricantes do medo nas pessoas. E por isso toda hora apelam a Deus e fazem aquilo que Deus nunca permitiria, porque você só vê o que Cristo fez. Então, que cristãos são estes que preferencialmente fazem a apologia do rico, criam cada vez mais miseráveis e famintos, mais gente, por exemplo, em profundas dificuldades de injustiças sociais? Então, eu não vou me alongar para apenas dizer o seguinte, viu, Fernando? Essa questão toda mostra que ficam desviando, enquanto isso estão fazendo a entrega do país. Há quantas vezes, eu vou perguntar a quem está nos assistindo de Pinhais, você lá do bairro, quantas vezes você teve o governo federal anunciando que agora sim o gás vai ser quase de graça? Vai ser de 15, 20 reais, já passou de 100 faz horas. A gasolina, eles vendem o petróleo bruto para importar o petróleo, a gasolina e o diesel, está tudo dolarizado. O que fez o Bolsonaro quando foi aos Estados Unidos beijar a bandeira americana e ficar de cócoras para o Trump? Ele importou trigo dos Estados Unidos. Nós chegamos a importar recentemente soja dos Estados Unidos. Enfim, é uma coisa assim de uma insensatez.
E aí a última colocação sua sobre o voto eletrônico, é muito estranho que os bolsonaristas, especialmente o presidente da República, se elege pelo voto eletrônico e, então, ele é um eleito indevido. Ele devia renunciar. Eu não aceito o voto eletrônico, mas como é que eu me elegi com o voto eletrônico? Como é que eu me elegi com o voto eletrônico? E aceitei o resultado? Ah, porque me beneficiou? E quero dizer que eu tenho, evidentemente, por uma questão até de visão clara, nós podemos ter, inclusive, com condições e com viabilidade técnica e material, por exemplo, uma amostragem de voto em que o voto seja também documentado, o voto, portanto, impresso. Mas por amostragem, isso é uma questão hoje realizável. Hoje a tecnologia, os computadores permitem você fazer com uma margem extraordinariamente rica. Agora o cara está quase 3 anos no governo, não fez uma atitude, e aí vem alegar porque está querendo o quê? Justificar o que vem em 2022. É isso. É o mesmo discurso do Trump. O Trump perdeu a eleição e continuou ganhando a eleição no diálogo dele para os dele. Até hoje tem uma grande parte dos Estados Unidos, dos trumpistas, que são permanentemente defensores de que houve fraude. Até representantes do Partido Republicano dos Estados Unidos afirmando categoricamente a loucura que estavam fazendo. Quer dizer, o presidente da República dos Estados Unidos saiu pela porta dos fundos, não entregou o mandato. Agora, nós estamos aqui, alguém que se baseava, tinha como modelo, tinha como referência o ex-presidente Trump, e ele hoje está sozinho no mundo, mas continua com a mesma técnica, com a mesma batida. Até quando? E aí, não é assunto agora, mas vou tomar liberdade, é assustador o que o mundo está olhando para o Brasil e vendo. Hoje o Brasil se transformou num pária mundial. Hoje o Brasil é motivo de chacota de um lado, mas de apreensão e de indignação em vários lugares. Há uma semana, o Parlamento Europeu, o que teve de manifestação de parlamentares europeus sobre a postura do governo brasileiro, eu vou dizer para vocês agora mesmo, agora, há poucas horas, há poucos dias, a CNN, que não é de esquerda, a CNN que não é absolutamente, portanto, simpática até a qualquer campo mais ideológico, a não ser de uma estrutura que eu diria assim, de centro e centro conservador, uma coisa meio mista, a CNN acaba de fazer uma publicação, ela me doeu como brasileiro. O que a CNN colocou? É um dos maiores portais internacionais de notícias, sem vacina, sem liderança, sem solução no horizonte. Como o Brasil se tornou uma ameaça internacional. Não é um cara da esquerda, viu, Chicão? Eu não estou falando nenhum líder progressista da Alemanha ou dos Estados Unidos. É uma das mais conceituadas, eu posso gostar ou não gostar, enquanto grande bloco internacional de notícias. A CNN, que está em tantas regiões do mundo, sem vacinas. Opa! Olha, Nelton, eu puxei, você fez, eu puxei, achei no Google, ó, CNN, ó, CNN, né? Quer ver, no dia 20 de março, ó, sem vacina, sem liderança, sem fim à vista. Como o Brasil se tornou uma ameaça. É isso aí mesmo, é o que você está falando, está aqui, né? Aqui se fala e aqui, como diz outro, matamos a cobra e mostramos o pau. Por favor, continua, Nelton. Só para comprovar que foi a CNN mesmo. Está aqui, ó. Aqui e aqui a CNN, ok? Excelente. Olha, nós não combinamos nada disso, mas a sua... Não,
Eu achei agora aqui, você colocou, você falou, eu cliquei, eu digitei no Google e achei a matéria. Beleza? Então, eu só quero concluir, para não alongar, e elogiando a criatividade e a rapidez do Chicão, de que essa situação que a CNN coloca, ela percorreu o mundo todo. E no mundo todo, você tem hoje uma imagem do Brasil que é assustadora. Eu, por razões até da minha curiosidade, né, geopolítica internacional, eu seguidamente faço essas visitas para ver o que diz, por exemplo, a imprensa internacional sobre o Brasil, sobre meio ambiente, ou sobre saúde. É um negócio inacreditável o que dizem. E tanto é que há um consenso mundial, veja só, um entendimento mundial de que a pior gestão da pandemia no mundo é a brasileira. Por quê? Vamos lá. É isso aí. Fernando, a próxima é tua também, né? Vai lá e eu vou apresentar aqui a matéria enquanto você faz a pergunta, tá? Perfeito, Chicão. Excelente explanação do Nelton, inclusive. Nelton, eu vou puxar ainda a questão do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Fachin, ele vai presidir futuramente a casa do Tribunal Superior Eleitoral, né? E ele aponta que é preciso preservar o sistema eleitoral brasileiro, né? Ele disse, abre aspas, lamentavelmente, há mais parasitas do que hospedeiros. O populismo totalitário ronda a democracia brasileira. É fundamental esse alerta, porquanto é antessala do golpe. O mais grave é essa visão personificada do povo em contraste com as instituições. Precisamos sair da crise sem sair da democracia. Fecha aspas para o Fachin. Nelton, o Fachin, que é um defensor inconteste da Lava Jato, né, concordando com as diretrizes do que foi chamado de República de Curitiba, esse alerta que ele faz sobre parasitas, hospedeiros, né, do populismo totalitário, é de fato preocupante para o futuro do Brasil, na sua concepção? Olha, preocupa porque a gente sabe, e precisamos, quem sabe, até divulgar mais, que essas contínuas manifestações que nós vemos no Brasil, elas são acima de tudo, de atitudes que querem pavimentar um caminho muito mais de autoritarismo. Então, a gente não pode ser aqui ingênuo de acreditar que quando você tem um presidente que em determinado momento diz, vou baixar um decreto e todos vão ter que se submeter, todos vão ter que cumprir. Gente, eu estou falando de algo seguinte, nós temos, acima de qualquer decreto, de qualquer presidente da República, de qualquer governante, seja também de qualquer poder judiciário ou de qualquer poder legislativo, está a Constituição. Não tem decreto nenhum que se sobrepõe à Constituição. Não tem nenhum governante que está isento de ser questionado, a não ser que ele for um ditador. Porque quem questiona pode ser morto, pode ser preso, pode ser desterrado, pode ser, inclusive, expulso do país. Então, eu diria assim, o que o ministro Fachin, por certo, traz à consideração que nós estamos tendo atitudes que são similares àquelas daqueles que estão preparando a estrada para um caminho que é um caminho absolutamente da força autoritária, porque começa com uma coisa gravíssima. É quando você tem aquele que é seu adversário e você o considera inimigo, é isso que está acontecendo no Brasil? Se eu faço qualquer crítica ao Bolsonaro, eu sou considerado inimigo. Um bolsonarista, seja de qualquer cidade, ouvir essa minha entrevista aqui, eu já estarei sendo considerado como um inimigo. Gente, eu posso ser, e ele pode me considerar um adversário. Mas a hora que eu entro nessa configuração de que existem inimigos internos num país,
e nesses inimigos externos são todos aqueles que são contra o governo, ou têm posições independentes, isso é de uma gravidade que é assustadora. Como é que eu vou ficar calado quando a gente sabe que ao longo da história, você vai verificar, mesmo a recente, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, seja antes da Segunda, ou durante a Segunda Guerra e pós-guerra, você vai verificar que determinadas práticas, elas são práticas que dão naquilo que a gente sabe que já aconteceu, como desastre, tragédia, como malefício para a humanidade. Então, é preciso que a gente não fique no purismo ou na ingenuidade. Nós temos permanentemente sinais de quem, na verdade, gostaria de ter a sua voz como a voz única do país. Isso é muito perigoso. Aliás, é uma das razões que eu acho, entendo, de que ele procurou se rodear, além de ser um grupo inacreditável de inexperientes e alguns que são absolutamente incompetentes, ele também se rodeou de buscar sempre determinados apoios no campo militar. Eu não sou contra os militares, eu sou contra o militarismo, profundamente contra, mas sei, por exemplo, a importância que nós temos das Forças Armadas. Mas elas têm uma missão. Esta é a missão deles, dos militares. Por isso, quando eles se misturam com a política, é outro perigo. Todas as vezes que aconteceu isso no Brasil, nós tivemos resultados históricos absolutamente questionáveis. Eu não vou falar nem antes de 64, ou de 64, ou de 54, ou de 50, ou de 45, ou de 30. Se nós pegarmos ao longo da história, e a história brasileira é uma história de golpes, é que o Brasil permanentemente desconhece os acontecimentos ao longo da sua história. Por quê? Porque o Brasil é um dos países que mais se trabalha para a desmemorização do povo. Você quebra a memória. A maioria das pessoas no Brasil desconhece que o Brasil teve mais de 20 golpes. Muitos deles golpes históricos que criaram tragédias. Então, a gente tem um faz de conta no Brasil no que diz respeito, às vezes, ao nosso passado. Para a gente conhecer o passado, para não repetir os erros que no passado aconteceram. Eu nunca esqueço que uma coisa que eu aprendi muito, por exemplo, uma das coisas interessantes que a Alemanha fez, e faz até hoje, a Alemanha tem campanhas permanentes sobre o desastre que foi o fascismo ou o nazismo. Eles têm permanentemente um trabalho cultural, um trabalho nas escolas. Os partidos políticos têm recursos especiais nas suas fundações de estudos para exatamente trabalhar no sentido de evitar que essa sementinha do ódio, da agressividade, da violência, da morte, volte a florir, volte a florescer. Então, eu diria assim, nós no Brasil, né, somos muito benevolentes. E por isso me preocupa quando a gente tem uma série de atitudes que vemos hoje em Brasília, que são atitudes que suspeita. Apesar que acho que esse governo, ele tem já tantas omissões e tantas gravidades praticadas, que ele está permanentemente restrito aos seus 25%, 30%, 32%. Mas é muito ainda perante o que vem sendo feito por eles. É muita ainda a presença de apoio. Agora também nós não temos debates nenhum. Eu pergunto qual é o debate que nós temos no horário nobre dos grandes meios de comunicação no Brasil sobre o Brasil que temos e o Brasil que precisamos ter. Quais são os canais que tem às 7h30 da noite ou às 8h30 da noite, uma vez por mês, um debate de meia hora sobre grandes temas da estrutura brasileira,
E por que nós estamos... Quais são as saídas? Não temos. Então, é um país que acaba tendo, assim, de dominação, às vezes direta, às vezes indireta, sobre o pensamento. Você vai criando praticamente um pensamento único. Porque você não tem a contraditório, é muito difícil. Mas volto e concluo. Creio firmemente de que, aos poucos, nós estamos vendo que muitos estão sentindo, não é possível. Por exemplo, no caso concreto agora, o presidente que já disse tudo que disse e fazer tudo que ele já fez, e dos seus principais assessores ou ministros, no que diz respeito à pandemia, não é possível que os brasileiros... Gente, eu fico às vezes impressionado. Caramba, me permita, viu, Chicão e Fernando, e quem é muito da área urbana? Por favor. Vou falar do exemplo rural. Eu estou aqui, nesse momento, no oeste do Paraná, a maior região em produção de aves, de leite e de suínos do Brasil. Não tem um produtor de suínos que não faz, no mínimo, 3 vacinas por ano, por plantel. E quando não, faz 5. Então, a variação é de 3 a 5 vacinas. E está cheio de gente que faz as 5 vacinas obrigatoriamente, porque ele precisa que haja um produto, um suíno que seja mais saudável, que tenha mais saúde, para não comprometer todo o plantel. Pois bem, ele faz 3 a 5 vacinas e agora se nega a fazer a vacina. Para ele, ser humano. Mas ele faz para sobreviver, para ganhar dinheiro, para poder ter a sua produção, ele faz de 3 a 5 vacinas. Assim a gente sabe tudo o que acontece. Hoje é uma realidade. Aí tem gente que é contra a vacina. Eu pediria até, e acho que está faltando no Brasil, é uma campanha muito forte. Aqueles que não querem a vacina têm que ir no cartório registrar uma declaração de renúncia à vacina, de renúncia à máscara, de renúncia a tudo, para amanhã depois os seus filhos, ou quem sabe eles mesmos, não entrar em uma ação em juízo contra o governo para ser indenizado porque não tiveram acesso à saúde ou à vacina. Eles precisavam assumir a corresponsabilidade de não querer. E isento todos e tudo, porque essa é a minha santa vontade. Santa coisa nenhuma, mas vamos lá. Perfeito. O Fernando está com o horário meio estourado aí, Fernando, me passou uma mensagem aqui. Fique à vontade aí, por favor. Pois é, eu quero aproveitar já para agradecer a todos que nos estão nos acompanhando, e agradecer ao Chicão também pelo convite especial, e especialmente ao Nelton por nos agraciar com a sua lucidez, com seus apontamentos em relação ao Brasil, que nesse momento, justamente, é extremamente importante, e é muito bom ouvir isso do Chicão, especialmente, que é um cientista político, e do Nelton, que é uma personalidade tanto do Paraná quanto do Brasil. Então isso nos traz uma segurança muito grande para entender a situação que nós estamos passando no país hoje, né? Então eu agradeço mais uma vez quem está nos acompanhando. Eu sei que a live vai continuar bem quente ainda, que tem bastante pergunta interessante. Fernando, você aí caiu aí, congelou tua imagem. Ah, perfeito. Então, só repetindo o meu agradecimento ao Chicão pelo convite, ao Nelton pela sua generosidade em compartilhar conosco o seu conhecimento, e lembrando para o pessoal que a live ainda vai mais para frente, que tem perguntas muito quentes ainda que o Chicão me adiantou, e que vai ser extremamente importante esses apontamentos do Nelton. Muito obrigado mais uma vez, Chicão. Muito obrigado, Nelton. E até a próxima, pessoal. E aguardamos a sequência. Valeu, um abraço para você. Boa noite e obrigado por ter participado conosco aí. E vamos aqui na continuidade. Valeu, Fernando. Um abração aí. Tchau, tchau. Um abração. Abraço, Fernando. Tudo bom? Prazer em revê-lo. Igualmente, Nelton. Um abraço. Abraço. Aí, Nelton, deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. Celso Giovenali, aí, Chicão, é nós aqui em Guarapari, Espírito Santo, muito bom o programa, legal, um grande abraço para você. Pessoal, se vocês
se vocês, ele falou, nunca só mentiras, diz ele. Se vocês puderem compartilhar essa nossa live, pessoal, para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho e também, evidentemente, né, fiquem por dentro das colocações do nosso convidado, né, deputado constituinte, vice-presidente do PDT no estado do Paraná, tem uma bagagem muitíssimo grande, e é ambientalista também, né? Deixa eu ver aqui, Luiz Antônio Fidalgo, que eu vou entrevistar sexta-feira no Momento Cultural aqui do blog. Dizer que matou a cobra e mostrar a cobra morta, porque não resta dúvida. Boa noite, Chicão e convidados. Aí, ó. Dizer que matou a cobra e mostrar a cobra morta, para quem não resta em dúvida. Matamos a cobra e mostramos o pau, bicho. Aqui não tem erro, não. Nelton, então vamos seguindo aí. Eu pergunto para você. Vou fazer duas numa só. É sobre o Bolsolão ou o Tratoraço, né? Essa rúbrica destinada aí para deputados do Centrão, sei lá, se tem outros de direita, de centro-direita, não sei, para apoiar o governo. Não sei se é bem isso, ou menos o que as matérias, as colocações estão sendo feitas aí na internet, por sites, por televisão, enfim. E essa seria uma pergunta. E o ano que vem nós teremos eleições para presidente da República, senadores, governadores, enfim, deputados federais, estaduais, né? E claro que a eleição presidencial é que dará o tom ao processo, né? E para o campo progressista ter maior possibilidade de sucesso na disputa presidencial, propriamente dito, seria importante que saia uma frente ampla, unida, já no primeiro turno, ou somente no segundo turno das eleições seria mais conveniente? É com você. Bom, Chico, eu acho que a primeira questão, vale a pena a gente fazer uma rápida visita histórica. Tem sido meio comum no Brasil nós termos no parlamento a constituição daquilo que agora é Centrão. Eu convivi muito com isso, por exemplo, quando nós estávamos na elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituinte estava cada vez mais se encaminhando para ser uma Constituição mais moderna, muito mais democrática, muito mais participativa, mais avançada, nós tivemos uma reação muito grande, e essa reação muito grande se deu quando os que entendiam era preciso um outro tipo de Constituição, fizeram e formaram um centrão na Constituição. E é eles que criaram, naquela época, tinha o grande famoso o Cardozão, que era um dos líderes, que era o dando que se recebe. Quer dizer, uma verdadeira prostituição de uma das mais lindas, sábias e sagradas palavras que nós tivemos na história da humanidade, que foi de São Francisco de Assis, né? Então, o dando que se recebe se torna uma manifestação de prostituição política. Eu dou meu voto se você me der uma emenda parlamentar do valor de tanto para me atender determinados interesses, que às vezes são legítimos até, não estou dizendo que todos, né? Mas uma boa parte, por exemplo, desse dando que se recebe acaba se transformando em determinadas atitudes que se beneficiam a determinados setores apenas. Eu estou dizendo que isso porque agora o que está acontecendo? Você vê que o próprio presidente da República, que fez toda a sua campanha e passou mais de 20 anos desdenhando esses acordos com o parlamento, desdenhando esses centrões, ele acabou recompondo isso. E com muito dinheiro, claro. E aí, ter uma linha de emendas parlamentares não adequadamente divulgada, como é da obrigação, da publicização das coisas na vida pública, mostra que realmente você tem um jogo muito pesado de manter a maioria para o governo atual, custa o que custar em valores. Então, eu fico aqui com uma manifestação, eu sei que tem uma iniciativa até de quem sabe criar a CPI do Tratoraço, mas eu fico também convencido de como mostra que esse governo tem essa
maleabilidade dele, quer dizer, ele muda de posição, ele nasce com um discurso antipolítico, antissistema, e faz tudo que a política arcaica, conservadora, vencida, eu diria assim, inclusive maléfica, faz. Ele fez todo um discurso para se eleger antissistema, é o que mais está praticando o sistema. O sistema que eu digo é o sistema exatamente daqueles arranjos, daqueles negócios, da parejinho, né, daquelas atitudes absolutamente nefastas, não só para a política, mas para o país. Então, eu diria, para concluir a questão do tratoraço, né, de que o governo nunca foi tão antigo, tão, eu diria assim, práticas absolutamente negativas como agora. Eu nunca, vou deixar aqui a oportunidade, eu nunca esqueço que o presidente Sarney, quando ele assume a presidência pela morte trágica, enfim, de uma doença que aconteceu, enfim, em cima da posse do Tancredo Neves, eu era federal, e eu me coloquei logo contra algumas atitudes do Sarney. Essas negociatas, essas coisas dos acordos, essas coisas dos benefícios, né? E o Sarney foi constituindo dentro do Congresso, no caso do próprio processo constituinte, ele foi construindo um grupo que era governista. Então, você sempre teve os governistas nos governos brasileiros. Então, eles às vezes não têm nem posição ideológica, eles têm, acima de tudo, amor ao poder pelo poder. É uma situação absolutamente muito, eu diria assim, própria, porque não é a política verdadeira, que a política é uma arte, a política é uma ciência de bem servir. Aí eles se servem da política e se servem dos mandatos para os seus interesses de grupos que representam. Então, por isso, eu diria, como o Sarney fez, ele queria mais um ano de mandato, que era 5 anos para o Sarney. Isso tinha que ser votado na Constituinte. Eu, por exemplo, fui um dos líderes do movimento dos 4 anos, porque não tivesse 5. E paguei caro por isso. Eu entrei na lista dos deputados malditos. Nós nem éramos recebidos por ministros. Ou ser recebidos, muitas vezes, eles, na nossa frente, diziam que você era uma má companhia para aquele interesse que estava se colocando ali, pelo interesse estadual ou mesmo nacional. Por quê? Porque você tinha a marca de ser contra os 5 anos. Mas, caramba, o Tancredo dizia, quando estava vivo, nem 5 e nem 3, a transição de 4 anos é ideal, para sair da margem do período autoritário para realmente para a margem democrática, com a Constituição já em vigor, a nova. Então, o centrão se repete. Mudam as pessoas, mudam as roupas, mudam as figuras, mas o sentido é o mesmo. Eu dou meu voto desde que você me... Eu conheci que, por exemplo, deixou de votar a favor do Brasil, por quê? Porque ele tinha um cargo de diretor do INSS no Paraná e que não tinha sido nomeado. O outro foi muito claro para mim, eu vou tomar até aqui por uma deferência de não citar o nome, de um deputado federal do Paraná que declarou para mim claramente que ele não ia votar com o governo porque ele tinha uma dívida no Banco Brasil e fazia tempo que estava se negociando e não saía o negócio, não resolvia. Era o interesse dele que estava em jogo. Ou um outro deputado do Paraná que tinha uma emenda muito grande de uma estrada lá no Acre. Aí eu perguntei, mas vem cá, deputado, você é do Paraná, vamos asfaltar a estrada do Paraná. Mas quem é que paga a minha campanha, Nelton? Pô. Agora eu vou a outra questão. 2022, e não está tão distante, eu espero que nós, brasileiros e brasileiras, possamos ter consciência daquilo que nós vamos ter que reconstruir, daquilo que nós precisamos ter para que o Brasil possa reencontrar a esperança, reencontrar a perspectiva de um país que possa dar certo. Então, nós temos erros recentes, e estamos vendo o que está acontecendo agora no governo, que nós não podemos repetir. Quando você repete muitas vezes equívocos,
você, na verdade, acaba desconstruindo a possibilidade de realmente fazer mudanças mais profundas e necessárias. Então, eu diria assim, nesse momento, a coisa mais importante, Chicão, é que nós precisamos ter das forças políticas brasileiras, e vou chamar das forças políticas independentes se de um lado ou de outro. Eu vou fazer um grande arco aqui. As forças políticas, as forças sociais, as forças ambientais, as forças econômicas, que têm um mínimo de abertura, visão de futuro, nós precisamos, acima de tudo, em 2022, nós possamos votar num projeto nacional. Não apenas votar no A, ou no B, ou no C. A questão não é pessoalizada, a questão hoje do Brasil é tão grave e tão ampla, que não é uma questão, não tem salvador da pátria. Collor de Mello já foi colocado como salvador da pátria. Esse que está aí se considera o salvador da pátria. Então, eu diria assim, o que nós precisamos compreender para o Brasil dar certo não é fanatismo. Não é fanatismo. Em nenhum lugar do mundo o fanático venceu. Ele pode ter ganhos momentâneos, mas é um desastre para a história de uma comunidade, de um país. Então, não é pelo lado do fanatismo que nós vamos sair dessa situação que estamos. E também não é do lado do espontaneísmo, imaginar que agora vai cair do céu um milagre e nós vamos sair da crise e vamos resolver o problema brasileiro. Não existe espontaneísmo. Os humanos realizam as obras e as suas consequências. Ou os humanos se omitem e acontecem as consequências da omissão. Então, por isso, também nós sabemos que o mercado não é que vai resolver o problema, porque nunca o mercado teve tanta força quando teve agora. É o mercado que está decidindo para, né, os milhões que nós estamos gastando por mês para comprar gasolina e óleo diesel quando nós somos autossuficientes na produção. O Brasil é tão equivocado, nós estamos vivendo isso, que é mais ou menos que nem o Chicão ser um grande produtor de trigo, e ele vende todo o seu trigo, e aí importa a farinha para comer o pão de todo dia. É isso que nós estamos fazendo. Então, eu diria assim, tem milagreiro, não tem mito, não tem fanatismo e não tem espontaneísmo que vai dar certo. O que pode dar certo no Brasil é a luta do povo brasileiro por um projeto de povo, por um projeto de país. Então, em 2022, a encruzilhada que nós estamos não é se o A é mais bonito ou melhor do que o B, enquanto a pessoa, a liderança. O que traz de projeto para o país? O que uma frente de alguns partidos ou de muitos partidos e outras forças da sociedade oferecem para que nós possamos, na verdade, ter um projeto? E aí eu não estou falando de projeto aleatório e muito menos discursivo, metas. Chicão, qualquer um de nós sabe que o Brasil é o país que mais tem condições de dar certo no mundo, porque é o único país continental que não tem deserto, não tem terremoto. Esse é o único país do tamanho que o Brasil tem, que tem sol o ano inteiro, não tem 6 meses de guerra. Esse é o único país do mundo que tem água abundante, não bem distribuída, mas tem, que tem minérios abundantes e diversos, porque é um grande exportador e bruto. Minério não processado não é agregado valor aqui. Esse Brasil é um dos celeiros mundiais de alimentos, mas 40% dos insumos, dos equipamentos para poder produzir o agronegócio são importados. Até quando? Nós importamos, a maior parte das sementes que nós utilizamos não são daqui. Nós, portanto, temos que ter um projeto que haja uma convergência. Olha a palavra que eu vou usar. A convergência da inteligência nacional, de setores do empresariado brasileiro, nacionalista, nacional, a convergência de intelectuais, de setores da cultura, da música, a convergência da questão política, social, econômica,
ambiental, essa convergência mínima em cima de um consenso mínimo. O que nós precisamos minimamente? Chicão, não tem mais, olha, você que está nos assistindo, hoje em dia você tem condições de estabelecer metas, e isso significa o quê? Um projeto nacional com metas claras. Por quê? As metas medem como é que o governante está fazendo. Por exemplo, quais são as metas do governo Bolsonaro? Repito, quanto que ele diminuiu do analfabetismo? Ele aumentou ou diminuiu a mortalidade infantil? Isso tudo está medido. Por isso que eles não querem o censo. O censo vai mostrar o recuo que nós tivemos no campo social, aumentou a miséria, aumentou a fome, aumentou o desespero, aumentou a desigualdade violentamente no Brasil. Eu diria assim, então, o projeto que eu me refiro é um projeto que pode ser dominado pelo preconceito, pela agressividade. É o bom senso, o equilíbrio de ver quais são os caminhos que o Brasil tem que seguir. Eu não estou querendo unanimidade nacional. E nem estou falando que existe possibilidade de ter um projeto que todo mundo vai aplaudir. Mas eu quero dizer o seguinte, naqueles campos estruturantes, por exemplo, acabar com a fome, acabar com ou diminuir significativamente a desigualdade, que o Brasil hoje está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Dos 10 mais desiguais do mundo, o Brasil está no meio. Isso não tem cabimento, não dá certo uma sociedade assim. Você não cria um grande mercado interno. Você não cria gerações e gerações prósperas com tanta miséria, com tanta desigualdade. Então, quais são as metas para nós diminuir ano a ano a desigualdade? Quem nós vamos eleger em 2022 vai ter 4 anos. Se não mudar a Constituição, ele pode se reeleger e ter mais 4. Mas fiquemos em 4. Nenhum governante em 4 anos vai fazer milagres totais. Mas ele pode, na mortalidade infantil, reduzir tantos por cento, no analfabetismo, tanto por cento, na desigualdade, tantos por cento, tirar famílias da miséria e da fome, tantos por cento. E aí, cada governo vai fazendo sua parte para nós chegar em 2030, quem sabe, ser um país como a Espanha, ser um país como alguns países, não vou nem falar de Portugal, que passaram por uma mudança muito profunda e estruturante. E aí eu quero concluir que, de tudo que eu estou falando, isso significa também, num projeto nacional, nós compreendermos, por exemplo, que nós precisamos retomar a industrialização do país que está quebrando. O Brasil, na verdade, quando o Getúlio Vargas era presidente do Brasil na década de 50, já a industrialização era o maior fator econômico do Brasil. A agricultura, a agropecuária, ela tinha perdido para a industrialização, produtos industrializados. Pois bem, nós estamos agora na revolução tecnológica e o Brasil aplica percentualmente menos que o Peru em ciência e tecnologia. Tem 15 países das Américas aqui que aplicam mais percentualmente que o Brasil em ciência e tecnologia. Como é que você quer ser um país do futuro? Então, aí eu concluo. A verdade é que o projeto, ele precisa ser elaborado, e como nós já sabemos que tem algumas propostas, projetos que geram esperança, projetos que envolvem o sentimento nacional, projetos que possam demonstrar que não se consegue nada que caia do céu, ou por milagreiros, ou por mitos, ou pela violência, ou pelo autoritarismo, ou até, como alguns às vezes preferem falar, né, daqueles que acham que quem vai resolver o problema é só o mercado, quando nós sabemos que agora ficou provado, se nós não tivéssemos o Estado brasileiro, um sistema único de saúde, quanto que maior teria sido a grave crise sanitária e as mortes em nosso país. Só para ver o que o governo deixou de fazer, para ver o que aconteceu de consequência. Mas vamos ver também aonde que o Estado mostrou quanto que ela é importante. O Sistema Único de Saúde foi a tábua de salvação dos brasileiros e continua sendo. E está cheio, inclusive do presidente Bolsonaro, que já fez até uma proposta, por exemplo, para privatizar as unidades de saúde. Quando nós vemos que o SUS ele é universal, porque todos acessam o SUS. Não é só para pobre, é só para rico, para remediado. Mostrou agora, na pandemia. Então,
agora nós precisamos mudar e melhorar muito mais o SUS. Aí isso mostra o papel do Estado. Outra coisa, o papel do Estado, um dos setores da vida pública de qualquer país do mundo é o setor de saúde, gerador de muito emprego. Mas hoje 80% dos equipamentos hospitalares e tudo essa, e mesmo de remédios, nós importamos. Não só máscara, não só respirador, nós importamos 80% dos medicamentos e dos equipamentos hospitalares. E isso mostra, por exemplo, por que nós precisamos ter uma reindustrialização. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter, por exemplo, um trabalho muito intenso ligado à questão ciência e tecnologia, à questão da educação, à questão da cultura. Então, eu termino com essa observação. Para dar certo, tem que ter rumo aonde você quer chegar. Perfeito. E para ter rumos, eu tenho que ter o povo envolvido que vai lutar por isso. Porque projeto precisa determinação para executá-lo. Você tem um projeto porque eu tenho metas e aí eu executo. Eu executo porque as metas vão ficar claras se eu não estou executando. Portanto, eu fico desnudado se eu, como governo, não estou executando. Então, por isso, eu acho que 2022, tomara nós possamos ter a predominância da convergência para tirar o país do atoleiro em que está e, se possível, uma frente, ou quem sabe uma frentona, do campo que realmente acha que o Brasil precisa de um projeto de nação, um projeto de povo, um projeto de país, um projeto do trabalhador, um projeto do empresário, um projeto cultural, econômico, social, ambiental. Gente, o mundo inteiro hoje rumando para a transição para a sociedade menos poluidora, menos contaminante, mais saudável, mais sustentável. Todos os principais países do mundo já estão executando projetos nacionais de transição da pandemia para uma sociedade mais justa, mais saudável, mais sustentável. O Brasil está discutindo o Bolsonaro. O Brasil está discutindo como é que nós cloroquina do poço. Nós ainda estamos discutindo o fundo do poço, mas não como sair dele. E sair dele é projeto nacional bem feito, com ampla participação social, com a sociedade brasileira pegando nas suas mãos a condução desse país. O que nós precisamos e o que queremos. É isso. Não estou ouvindo. Eu estava com o microfone fechado aqui. Então, é o seguinte, o título do nosso programa é Para Onde Vai o Brasil? Então, o Brasil tem que ir ao encontro de um amplo e competente projeto nacional que atinja todas as áreas do governo, enfim. Eu quero ler aqui, antes de encerrarmos, mais algumas participações aqui. O Fábio Faveri está aqui, a Márcia Raquel Oliveira, professora, Luiz Antônio Fidalgo, Bill Vilas Boas, José Dias, que é o contador do PDT de Pinhais, a Zélia Veiga, Edilzeia Ribeiro, Valmir Costa, estão todos conosco aí, a Selma Castro, deixa eu ver quem mais está aqui, para mim não deixar aqui... tem que ver outros aqui. Fernando Castro, boa noite. O Fernando Castro deu uma boa noite para a gente aí. Um grande abraço. O Gessé Castro Pereira também. Selma Castro, muito obrigado pela participação de todos vocês aí. E nós vamos chegando ao final desse programa, Léo. E eu deixo aqui uns minutinhos para você fazer aí, claro, as suas considerações finais, mas deixa eu ver mais algumas participações aqui também, que eu não... Vamos ver o Fernando Castro aí, ó, boa noite, Chicão, está dando um alô aí, que eu estava lendo na minha página pessoal, mas eles estão por aqui, o Fernando Castro aí, é lá da Casas Bueno, uma empresa bastante competente, uma empresa aí no ramo de construção de casas de madeira, casas de cimento, de alvenaria, enfim, gente boa, gente fina, uma empresa muito responsável, viu?
Gessé Castro Pereira também está ali, mas ele aqui, Fernando Castro com Selma Castro, Celso Giovanardi deu um alôzinho aqui também, e ali já vimos o resto. Então, tá. Nelton, eu deixo aqui uns minutinhos, então, para você fazer as suas considerações finais e tocar em algum assunto que você gostaria que tivesse abordado e eu não fiz. Fique à vontade, por favor. Bom, eu antes de terminar, quero fazer uma consideração que, quem sabe, alguém que está nos assistindo deve estar perguntando, tudo bem, falou num projeto nacional, mas e dinheiro da onde? Então, eu vou tomar, assim, telegraficamente, quem sabe seja objeto de uma outra live, um outro encontro como este. Deixa eu dizer muito rapidamente que não são minhas, são expressões, por exemplo, Ciro Gomes tem sido baluarte na formalização de saídas para a crise, mas, ao mesmo tempo, de onde é que vai sair o dinheiro. E a minha experiência de vida me permite também dizer o seguinte, por exemplo, nós temos uma das maiores dívidas públicas do mundo. Tanto é verdade que, se você analisar, as contas do governo estão chegando a perto de 900 bilhões de reais de vermelho. A dívida é quase um ano de toda a produção brasileira. Então, eu diria assim, primeira coisa, vai ter que renegociar a dívida. Fazer com que... Como é que faz alguém que tem uma dívida de 10 mil e não consegue pagar? Ou ele vende alguma coisa para pagar, que não é o nosso caso, porque você é um país, portanto, que, eu diria assim, tem saídas, como, por exemplo, em vez de fazer uma dívida, manter uma dívida que vence, tem dívidas que estão vencendo a cada 4 dias. Então, eu posso fazer dívidas para 40 anos, para 30 anos, com condições melhores. Alongo a dívida, sem comprometer, tanto como hoje nós estamos comprometidos. Repito, nós estamos falando de quase bilhões de reais de vermelho. Pois bem, segunda questão. Os últimos governos brasileiros, e o governo atual não mexeu 1 milímetro, nós estamos com mais de 331 bilhões de desonerações, isto é, aqueles que tinham que pagar impostos, que tinham que ter a contribuição deles, estão isentos, e muitas dessas são multinacionais. Eu posso fazer um acordo com eles e retirar 20% no primeiro ano, 30% no segundo, eu vou tendo, portanto, 331 bi. Então, nós estamos falando de uma dívida que é quase um ano de toda a produção brasileira, do PIB brasileiro. Nós estamos falando de desonerar. Tem que acabar com essa desoneração, que ela tem que ser temporária quando ela existe, e o Brasil vem se mantendo, entra governo e sai governo, e o Temer continuou, e agora continua uma grande quantidade de grupos econômicos que têm isenção ou baixo imposto, porque são desonerações fiscais. Outro exemplo, eu tenho que cobrar imposto sobre o lucro e os dividendos. Só isso, são mais alguns bilhões que você pode arrecadar por ano. E eu poderia, por exemplo, dar um exemplo concreto, isso é um cálculo feito pela equipe que a gente conhece, só em lucros e dividendos nós podemos chegar a 70 bi em 12 meses de aumento da receita brasileira. Então, nós temos saídas. Agora, você tem que ter, e aí eu concluo, aonde é que precisa estar a centralidade de um governo? Onde é que tem que estar a centralidade, por exemplo, de um projeto nacional? A centralidade tem que estar nas pessoas, nos brasileiros e nas brasileiras, para que nós possamos diminuir as distâncias, gerar mais igualdade, melhorar o mercado interno, favorecer o aproveitamento de maneira muito sustentável, com respeito ambiental, a riqueza dos bens da natureza que nós temos, mas que o benefício seja para os brasileiros. Eu não sei se todos sabem, mas só teve um dos 2 grupos que mais exploram nióbio no Brasil, o faturamento ano passado foi de 2 bilhões de reais, e o presidente atual ficou fazendo a campanha toda falando em nióbio. Quantos bolsonaristas que eu vejo falam em nióbio? Não teve nenhuma atitude até agora, mas 75% do nióbio usado no mundo sai do Brasil, e tem 2 grupos que são os que administram e que exploram.
Caramba! Então eu quero com isso dizer que tem saída sim. E é por isso que eu quero, ao concluir, agradecer a oportunidade. Eu vou assumir um compromisso com o Chicão, que a gente possa estabelecer um horário mais apropriado e um tempo menor para fazer mais vezes, quem sabe, mas deixando a todos vocês a certeza de que me anima muito. Eu diria assim, um país como o nosso, que tem o que nós temos de recursos naturais, de produção e absolutamente de bens da natureza como nenhum outro, de uma biodiversidade como nós temos, sem degradar, sem contaminar, sem depredar, que, aliás, tem que ser uma das marcas do Brasil, por ser um país tropical, a sustentabilidade, um selo brasileiro, isso deve, acima de tudo, dar mais valor ainda ao Brasil, aos brasileiros e a que nós produzirmos. Hoje, no mundo inteiro, cada vez mais, os consumidores estão procurando produtos mais saudáveis e sustentáveis, que tenham a identificação de onde é que vem, quem produz, como produz. Amigos da natureza ou inimigos da natureza? Tem exploração social na produção? Tem exploração da mulher, de menores? Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos tudo para dar certo. Então, por isso, eu deixo a todos a certeza, é fundamental, e aí um programa como esse merece aplauso, a gente abrir consciências, gerar mais conhecimento, mas conhecimento não basta se não tiver ação. Eu posso ler 1 milhão de livros e se eu não tiver atitudes, isso tudo foi egoisticamente absorvido pela pessoa. Então, qual é o papel que nós temos? O papel que nós temos é o papel de cidadania. Nós temos o papel de compreender que nós pertencemos a uma sociedade, que faz parte de uma sociedade para ser progressista, para ser próspera, justiça. Justiça social, justiça econômica, justiça ambiental. Nós, acima de tudo, temos certeza, pois, que caminhos existem. Aliás, a quem tiver alguma dúvida, faça algumas pesquisas para ver os melhores momentos da história brasileira, se não foram momentos de projeto nacional. Segundo, vamos olhar para frente. Verifique os países que mais estão se direcionando a sair da pós-pandemia que virá, sair da grave crise, que não é só sanitária, porque essa é trágica, é de muita dor, mais ainda no Brasil. Mas a grande questão que se coloca é que os países já estão concertando, no sentido da orquestra, fazendo um concerto de forma que a gente possa ter uma outra música sendo tocada. Um projeto, disse antes e repito e termino, é a transição. Nós temos que sair dessa economia para uma economia mais justa, mais igual, menos poluidora, de carbono zero, de preferência, ou neutra em carbono. Nós temos que ir para uma sociedade mais saudável e de bem-estar. Nós temos que construir aquilo que a Europa fez e desconstruiu em parte, mas está tentando retomar, que é o estado de bem-estar social. E é por isso que a gente pode dizer, felizmente, luzes estão acendendo no Brasil, que o que está aí não serve. E luzes estão mostrando que nós temos que ter outro caminho. E, felizmente, até um programa como esse ajuda a gente a trazer algumas informações, alguns conhecimentos, algumas ideias, porque se os brasileiros não tiverem isso como deles, vão surgir salvadores da pátria. Vão surgir vendedores de ilusões. E nós não precisamos disso, porque isso é desastre anunciado. Obrigado e feliz de um povo que é dono do seu destino. Legal, Nelton. Para não deixar o Fernando Castro sem resposta, eu gostaria que você puder responder rapidamente, se for possível, né? O Fernando Castro pergunta, mas como parar as exageradas exportações por parte do Brasil? O que precisa ser feito para repassar o preço justo aos brasileiros? Bom, acima de tudo, eu acho que nós temos que pensar, e eu vou me louvar de um projeto nacional, ele tem que ter, por exemplo, uma retomada muito grande de um projeto de reindustrialização do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem 212 milhões de brasileiros
Isso aqui não é nem a Bélgica, que tem 10 milhões, alguns outros países que têm 4, 5, 6, 8 milhões, tem 212 milhões. Isso significa um país que, portanto, ele tem uma possibilidade de um mercado interno muito forte. Só que para o mercado interno ser forte, nós temos que ter o domínio, o controle do que nós vamos produzir e como vamos produzir. Aí entra a reforma tributária. A reforma tributária tem que estimular aquilo que nós precisamos no Brasil. Nós temos que ter uma reforma tributária que vai penalizar os que mais ganham, porque quem menos paga impostos no Brasil são os mais ricos, e não são muitos. Eu preciso também fazer o registro de que, numa proposta como essa que eu estou falando, significa, evidentemente, nós temos, para reduzir os custos brasileiros, por exemplo, algumas autossuficiências. Eu quero aproveitar só para dar um dado para vocês. Se quiserem visitar o que a China fez para chegar onde chegou, mas não querem fazer a China para o Japão chegar depois de destruídos na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos tirar o Japão, então, e vamos tirar a China, a Coreia do Sul. Porque, vou dar um exemplo para vocês só na área da saúde. Qualquer medicamento que você comprar na farmácia está dolarizado. Por isso você tem medicamento que a minha sobrinha, que mora em Londres, que há muitos anos ela foi trabalhar para lá, e ela outro dia me mostrava remédios lá que custam 2 libras. Isso significaria hoje 10, 12 reais, aqui é 90, 100. Por quê? Porque tudo industrializado, você compra até os fármacos, a matéria-prima para fazer o medicamento, 78% vem importado. 80% do trigo para fazer o nosso pão importado. Quer dizer, grande parte das nossas coisas são importadas. Então, eu diria assim, e cada vez pior, você vê que a indústria está indo, né, à bancarrota. O que mais nós temos hoje no Brasil é vendedor de produtos da China ou de outros países. Caramba, eu não sou contra ninguém, mas sou a favor do Brasil, então você tem que ter um equilíbrio aí. Então, por isso eu quero dizer ao que fez essa colocação, é o Fernando, né? Viu, Fernando? E temos que exportar... É o Fernando Castro. Fernando Castro. Nós temos que ter a clareza que as nossas exportações... elas são boas, mas precisamos melhorar muito mais, mas que também nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso mercado interno. E outra coisa, nós naturalmente pertencemos à América Latina. Nós temos hoje a América Latina como uma possibilidade, como o Mercosul começou. Infelizmente, o governo atual não quer nem saber do Mercosul, mas hoje um dos países que mais compram do Brasil são os países vizinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou sendo aqui simplista, nem querendo uma solução só. Você melhora as condições de exportação, quanto mais o Brasil tem que investir na produção, na produtividade, na tecnologia, na ciência, e quanto mais investir na educação, mas sabendo que, de imediato, nós temos algumas questões que são exclusivamente brasileiras. Esse país tem milhares e milhares e milhares de projetos que estão parados, obras paradas, já tem a área ambiental aprovada, a obra já está aprovada, já teve início. Se nós dermos continuidade a isso, evidentemente você gera milhares e milhões de empregos. Se você tiver a possibilidade de fazer uma grande mobilização de esgoto nesse país, você atende o problema de saúde e atende o problema de geração de emprego numa infraestrutura imprescindível que é saúde pura. Então, por isso eu quero dizer ao Fernando que essa conjugação, exportar e importar, mas gerar muito mais também produção para o mercado interno e para alguns outros mercados, e dou um exemplo para quem quiser aprofundar isso. Um dos mercados mais promissores do Brasil é no campo da biodiversidade, que nós somos campeoníssimos. Agora, tem que ter uma bioeconomia. Tem que ter, para tudo que eu estou falando, uma nova economia, que ela seja também uma economia circular, que seja uma economia, inclusive, criativa, que seja uma economia compartilhada. Eu não quero aqui
fazer nenhuma observação por causa do tempo, mas o terceiro maior gasto de Pinhais é com o lixo. O terceiro maior gasto das cidades médias e grandes exatamente está na questão dos resíduos orgânicos sólidos. Pois bem, ou é o quarto maior gasto, e também é o terceiro quarto com maior objeto de corrupção, porque movimenta muito dinheiro. E aí você vê que grandes empresas brasileiras foram para a questão do lixo, dos resíduos, da coleta. E, no entanto, nós podíamos ter uma economia circular e que Pinhais, por exemplo, poderia ter do seu lixo a geração de todo o adubo necessário para fazer uma grande cortina, né, uma grande produção de produtos orgânicos nas chácaras ou até em municípios vizinhos para merenda escolar, movimentando a economia local, porque 43% do lixo é orgânico, 50% praticamente é orgânico, e desses, quase 45% se transforma em energia e transforma em adubo. Riquíssimo, não é adubo químico, natural. Está conectado com produção local de alimentos para merenda escolar, para a casa dos idosos, para a creche, para a feira de cada bairro, e inclusive para restaurantes populares, que eu não sei quantos que tem em São José, em Pinhais, mas eu poderia dizer que aí tem a outra parte, que são os resíduos sólidos, que que grande parte dos sólidos são recicláveis e reutilizáveis. É a grande política do berço ao berço, não do berço ao cemitério. Não é mandar para o aterro, é reindustrializar, reutilizar, reaproveitar. Essa é uma economia extraordinária. Eu estou falando do terceiro maior gasto do município. Eu pergunto, o que os municípios estão fazendo para fazer do lixo uma grande oportunidade de negócios, de emprego, de renda, de movimentar a economia local? Chama-se economia circular. Então, a palavra final. Tem solução em todos os campos, sim. Algumas com mais dificuldades, algumas um pouco mais custosas, algumas demoram um pouco mais, mas é um conjunto de atividades, de iniciativas públicas e do papel do Estado que nós vamos sair dessa. Obrigado. Legal, Nelton, muito obrigado pela tua participação, e vamos deixar combinado aqui para a gente fazer um programa, talvez semanalmente, ou quinzenalmente, mas o próximo gostaria de que a gente abordasse exclusivamente a questão ambiental, o meio ambiente, e principalmente o lixo, esse assunto que você puxou agora, né? Como que ele pode ser aproveitado, como que os municípios podem reduzir seus custos em cima disso e reverter tudo em benefícios que você acabou de falar aí, tá certo? Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, um grande abraço e até a próxima. Aguenta um pouquinho aí, Nelton. Obrigado.